Eu vou pedir para você abrir hoje no livro de Gênesis. Bem fácil, né? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 11. Nós vamos receber uma palavra do Senhor e talvez uma nova mensagem, né? Através de uma palavra que nós já conhecemos. Então, que nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor venha falar conosco hoje, amém? Amém. Vou deixar aqui a palavra também. Como eu vou usar algumas outras passagens, todas as referências que a gente usar vai estar no telão e a gente pode acompanhar juntos. Vamos fechar os nossos olhos, coloque as mãos no seu coração e vamos pedir que Deus venha falar conosco neste momento. Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Fala do Senhor. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abre o meu coração. É tua. Sim, Senhor, nós nos entregamos a Ti. É tua minha vida. Senhor Jesus, neste momento nós te consagramos a nossa vida. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que de maneira nenhuma, Pai, seja a vontade do homem, aquilo, meu Deus, que vai ser dito aqui, mas que prevaleça, Senhor, o Teu ensinamento para nós, porque nós queremos ouvir a Tua voz e te obedecer. Então, meu Pai, fala conosco neste momento. Eu te peço, meu Deus, abençoa o momento da Tua palavra, repreende, meu Deus, todo e qualquer impedimento, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor nos dê o discernimento necessário, para que a Tua palavra venha tocar o nosso coração, nos ensinar, nos moldar, para que nós venhamos a ser cada dia mais parecidos com o plano do Senhor para a nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, e que o Senhor abençoe desde já o momento da Tua palavra, que seja o nosso alimento, e que o Senhor venha, meu Pai, através dela, revelar para nós a Tua vontade. É o que pedimos e te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Amém. Bom, a palavra hoje, talvez seja uma palavra que você já tenha lido, e hoje o Senhor falou muito forte ao meu coração através justamente dessa palavra, e eu creio que as mensagens, né, que nós aprenderemos através dela, elas vão ser necessárias para o que nós vivemos hoje, né? O Senhor tem sempre uma porção de alimento, não importa qual seja o período da nossa vida. Então, que através dessa palavra a gente possa lembrar da história, mas também aprender as lições que o Senhor trouxe para nós nessa noite, amém? Amém. A palavra lá em Gênesis capítulo 11, ela faz uma interrupção. Por quê? Porque existia ali a genealogia de Noé sendo escrita. Se você ler lá na sua casa, você vai ver que no capítulo 9 de Gênesis, Deus ele começa a dar ali instruções após o dilúvio. Deus faz aliança com Noé, Deus fala, né, sobre as descendências dos seus filhos e que eles teriam ali a responsabilidade de povoar a terra. E no capítulo 10, ele começa a fazer ali uma contagem, né, em números, de quem eram as gerações que vieram após Noé. Noé tinha 3 filhos ali, né, que eram Cã, Sem e Jafé, e por meio destes 3 filhos, ele teve ali uma longa genealogia
ela é interrompida, essa história é contada e depois que essa história é contada, a genealogia continua. E como Deus ele sempre tem um motivo pelo qual ele faz as coisas como ele faz, a gente vai entender o porquê que essa história ela foi tão importante de ser marcada aqui, né? Nesse período da história, para que a gente pudesse ter um entendimento mais claro, amém? A palavra fala assim, ó, Gênesis 11, de 1 a 4. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Aí no 4 ele diz assim: disseram, venham, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o que aconteceu aqui? Pós-dilúvio, o povo ali vivia sob um certo tipo de parentesco, né? Já que todas as pessoas da terra até então vinham da mesma linhagem, que era a linhagem de Noé. Então, apesar de um povo muito numeroso, porque imagina, naquela época a contagem de dias não se fazia como se faz agora, né? Os homens viviam muitos mais anos. Tanto que se você olhar no capítulo 10, alguns viveram 600 anos, outros 500 anos, 400 anos. Aí a genealogia fala o nome do mais velho e depois fala muitos filhos e muitas filhas. Porque em 500 anos você consegue fazer muitos filhos e muitas filhas. A maioria deles ali começaram a gerar filhos lá para os seus 30, 40 anos e ali só aumentando a quantidade de pessoas na Terra. Então, tinham muitas pessoas de diversas idades, várias gerações, apesar de ter a mesma base ali, genealógica, né, que era Noé. Só que as pessoas começaram a se desenvolver. Então, aquele número de pessoas não ficou ali retido em um lugar só. Eles começaram ali a conhecer novas terras, novos lugares. Só que tinha um porém, eles falavam todos a mesma língua. Então, todos eram capazes de se entender. Todos eram capazes de comunicar ali e até mesmo ter os mesmos objetivos. Mas Deus já tinha dado uma função muito específica para aquela genealogia após o dilúvio. Eles deveriam crescer e povoar a terra. Para povoar a terra, eles poderiam viver eternamente ali todos juntos num só lugar? Não. E não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus era que eles pudessem usar e desfrutar de toda a terra, que era toda a criação que Deus fez para o bem dos homens. Isso seria bom para que a terra fosse povoada, para que novas nações surgissem, para que o propósito de Deus se realizasse. Mas existiu ali, no meio deles, alguém que teve uma brilhante ideia. Acontece que existia um homem que era bisneto de Noé. O nome dele era Nimrod. E ele passou a ser um dos mais ricos e poderosos da genealogia de Noé. Por quê? Porque ele foi muito sábio. E ele começou a desenvolver ali novas ciências, novas tecnologias, coisas que eram avançadas para a época, não tinha em outros lugares. E aí aqui a Bíblia fala que eles partiram do Oriente. Por quê? Porque onde eles moravam antes era um lugar mais a leste. Então eles fizeram ali uma peregrinação, mas ao invés de sair uma parte, outra parte ficar lá, eles decidiram ficar o quê? Todo mundo junto. E quando eles chegaram ali naquela parte, que era a região de Sinar, eles encontraram ali bastante planícies, ou seja, lugares onde eles poderiam fazer construções. Só que ali não existia a pedra, que era o material que eles usavam para fazer as casas, aquilo que eles tinham de costume de usar na região do leste. Na região do leste, eles tinham muitas pedreiras, da onde tirar ali a pedra para fazer as construções que eles tinham. Já no oeste, na região de Sinar, não tinha pedra, era tudo plano. E aí eles lançaram ali, eles criaram, desenvolveram entre eles essa tecnologia. Ó, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Então eles tiveram ali a criatividade, a ciência, a inteligência de saber como criar um tijolo, já que não existia ainda. E de fazer o quê? E de usar também o betume como argamassa. O betume seria ali como se fosse um piche, né? Que era um material que eles poderiam usar e que serviria ali de liga para que o tijolo pudesse ficar no lugar e eles fizessem ali uma construção. Aquilo era uma má ideia? Não, era uma ótima ideia. A questão era para o que
quê? Para qual finalidade eles decidiram usar a ótima ideia que eles tiveram. Porque não foi só assim, olha, isso aqui vai substituir a pedra para que a gente possa fazer a nossa civilização, as nossas casas, o desenvolvimento, que era a vontade de Deus. Não. Eles decidiram fazer o quê? Venham, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então aqui, eles já declararam toda a intenção deles na construção que eles estavam se empenhando a fazer. Eles usaram ali a sabedoria, a inteligência, os recursos da natureza para criar um plano que desobedeceria à vontade de Deus. Eles viram ali que poderiam construir uma cidade e aquilo era ótimo. Mas a partir do momento em que eles decidiram construir no meio deles uma torre para que a torre tocasse aos céus e naquele momento o nome deles fosse feito, eles declararam ali, com outras palavras, que eles não queriam depender de Deus. Eles fizeram para si uma própria construção. E o objetivo dela era claro, que tocasse os céus, ou seja, que fosse o mais alto que eles pudessem construir. O maior edifício ali da época. Eles queriam construir a ponto de que quem olhasse e reconhecesse Deus? Não. Quem olhasse e reconheceria os donos da obra, que eram os homens. Aqueles que estavam aqui querendo fazer o seu nome. Era isso que eles queriam. Usar a ciência, usar a descoberta daquela terra, usar os recursos da natureza que Deus deu para que eles pudessem fazer algo que glorificava não ao homem, mas aos seus próprios nomes. E aí a gente tem um grande problema. Porque quando esse sentimento de orgulho, quando essa soberba nasce no coração desses homens, a partir desse momento, todo o empenho que eles vão ter ali para edificar essa torre, não tem a aprovação de Deus. Porque o objetivo deles aqui não tem nada a ver com Deus. Veja o versículo 4. Eles têm todo um plano baseado no que eles querem, que é glória para os seus nomes. Veja que eles têm aqui um plano traçado e o nome de Deus não é nem sequer citado. E aí a gente vai continuar. E no 5 diz assim, ó: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejarem fazer. Quando Deus viu o que estava acontecendo, Deus já viu lá na frente. Se falar a mesma língua e ser um só povo, deu ali a eles a brilhante ideia de, no primeiro ato, querer ser maior do que Deus. Não existiria ali restrição para o que eles poderiam fazer. Porque o coração orgulhoso, o coração de um homem que tem orgulho, ele pode ser imprevisível, ele pode ser muito perigoso. Porque você nunca sabe quais são os planos do mal que esse coração é capaz de realizar. E Deus entendeu imediatamente o que aconteceu. É engraçado que, quando eu estava pensando, né, eu sempre tento assim, entrar na história e visualizar o que está acontecendo. Você imagina quantos tijolos são necessários para construir uma torre que possa tentar chegar ao céu? É claro que a primeira coisa que eles não tiveram é a dimensão de como a terra é distante do céu. Quem aqui já teve a visão de um avião quando está no céu? Você está andando na rua, você vê um avião. Como que ele parece? Desse tamanho. Quem já entrou num avião e viu a terra lá de cima? A terra parece pequena. Se você olhar lá de cima do avião, a terra parece um monte de formiguinha. Só que deixa eu te falar uma coisa. A distância do avião para o céu parece a mesma do céu para a terra. Porque quando você está lá, você não vê a distância que ainda há para o final, porque não tem final. E na verdade o que eles queriam alcançar é que eles não poderiam, porque eles não conseguiriam ser maiores que Deus. Eles não conseguiriam alcançar o céu. Eles não tiveram noção de proporção. Mas eu achei um pouco até engraçado, porque o 5 fala que Deus desceu. Eles estavam fazendo uma construção que aos olhos deles era muito grande. E quem teve que descer para ver? Deus. Porque nem tudo que eles queriam fazer grandioso
porque eles não iam chegar naquele lugar com orgulho nunca. Não existe acesso aos céus com orgulho no coração. E aqueles homens já estavam ali, ocupando as suas mãos, criando tijolo, construindo uma torre e perdendo tempo, porque aquilo não ia acontecer. Eles não iriam alcançar o objetivo deles, e muito menos alcançar a soberania que era de Deus. Mas Deus, em toda a sua soberania, desceu para ver a grande obra dos homens, né? Aí os filhos dos homens estavam fazendo o quê? Usando o fato de serem um só povo e falar a mesma língua para criar planos que tiravam Deus da história. E ninguém pode tirar Deus da história que é dele. E aí a gente precisa entender isso. Porque por mais que os caminhos do homem sejam feitos das escolhas que ele faz, todos nós temos aqui o nosso livre-arbítrio. Mas a gente precisa compreender, seja qual for a escolha que você fizer na vida, que Deus é soberano. Há soberania em Deus, e Ele é porque Ele é. Deus ele não deve a nós explicações, Deus ele não deve a nós justificações do porquê Ele é quem Ele é. Nós que cremos que Deus existe, precisamos crer que esse mesmo Deus que nós cremos que existe é soberano. Soberano acima de qualquer resposta, soberano acima dos nossos esforços, soberano e Ele está acima de qualquer circunstância. Não são os nossos esforços que vão nos levar até Deus. Não são as obras das nossas mãos que vão fazer com que a soberania de Deus mude. Nada pode mudar quem Deus é, porque é da natureza dele estar acima de tudo e de todos. E esses homens estavam aqui a ponto de descobrir, porque quando Deus entendeu o que estava no coração deles, Deus falou: agora não haverá restrições para tudo o que planejam fazer. Aí o Senhor diz: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Aqui nós entendemos, né, que o Senhor, Ele é em sua Santíssima Trindade, e Ele em si mesmo, né, é capaz de fazer o que Ele diz aqui. Por isso que Ele diz: venham, porque o Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. E diferente das limitações do homem, não há nenhuma limitação para a Santíssima Trindade de Deus. E o Senhor decidiu, e o Senhor fez. O Senhor decidiu o quê? Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Aí no 8 fala: assim o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. O Senhor que disse: vamos, foi o Senhor quem fez, e Ele fez aquilo que o homem não poderia fazer. O Senhor confundiu a língua deles. O Senhor, ou seja, deu ali a cada grupo de pessoas um novo idioma, para que eles não fossem capazes de se entender entre si. E aquilo que eles não quiseram fazer por vontade própria, que era povoar a terra, o Senhor fez pela sua soberania. Porque o Senhor, quando viu que juntos eles não fariam o que era certo, os dispersou sobre a terra. É isso que a palavra fala. E aí eu fiquei pensando, né? Como é forte essa história, como ela tem tantas camadas, né, de ensinamento, para que a gente possa compreender não só a soberania de Deus, mas também como é necessário que as nossas escolhas elas possam caminhar de acordo com a vontade de Deus. O Senhor já tinha dito antes de tudo isso, lá no começo do versículo do capítulo 9, quando acabou o dilúvio, que os filhos de Noé seriam responsáveis de povoar a terra. E se eles tivessem crescido e empenhado o esforço deles ali em cumprir a vontade de Deus, essa história nem existiria. Vocês podem imaginar talvez quantos anos eles levaram perdendo tempo naquela construção? Aquele lugar foi chamado Babel, e Babel em hebraico significa confusão. Depois daquele mesmo terreno foi sediada a cidade da Babilônia, um dos piores lugares da ação do diabo na terra, segundo a Bíblia. Olha como a maldade do coração, o orgulho daqueles homens gerou um peso de pecado, não só naquele momento,
pudesse colocá-los acima da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus prevaleceu. E por isso o Senhor confundiu ali a língua deles, colocou idiomas diferentes entre eles, para que eles não pudessem ter a perversão, né? A maldade no coração ilimitadas para fazer, porque a torre seria só uma das coisas ruins que eles iriam fazer se continuassem ali juntos e tramando contra o que é o propósito de Deus. E aí, essa palavra ela nos traz muitas lições. E a gente precisa compreender que a primeira delas é que todo esforço que não é baseado na vontade de Deus é em vão. Tudo que você construir na sua vida que não tiver uma base sólida, que é Cristo, tem um nome, e o nome é Babel. O nome é confusão. Porque aonde não há o Espírito de Deus, ali habita a confusão. A confusão dos caminhos, a confusão das decisões. Às vezes você se encontra incerto dos passos que você precisa dar, e só a palavra de Deus pode te dar a clareza do melhor caminho a seguir. E aí nós que ouvimos a palavra de Deus precisamos entender o que nós queremos fazer na nossa vida. Nós queremos viver a vontade de Deus e seguir os caminhos que o Senhor tem preparado para nós, que são caminhos que vão exigir de nós também esforço, dedicação, empenho, muitas vezes investimento, recursos, mas tudo isso vai ter um sentido. Não vai ser algo que você só vai construir, e quando vier a vontade de Deus, tudo isso vai ser lançado por terra, porque você fez com que os seus esforços estivessem sendo depositados no lugar errado. Entende? Eles aqui deveriam sim usar os recursos da terra, ter criatividade, sabedoria e inovação. Imagina que não existia tijolo, eles criaram. Eles tiveram uma ideia ótima de usar o betume na construção. Imagina se eles tivessem usado tudo o que eles tiveram a criatividade de fazer para a honra e glória de Deus, para obedecer o mandamento. Como eles já estariam muito mais desenvolvidos, como eles não teriam crescido ainda mais, como aquilo que eles estavam se esforçando para fazer, com a bênção de Deus, não seria muito bem sucedido. Seria. Mas eles escolheram ali pelo caminho oposto, pelo caminho que tirava Deus da história. E retirar Deus da história, na verdade, não mudou quem Deus é, mas mudou o destino daqueles homens. Porque Deus continuava sendo Deus quando o coração daqueles homens ali se encheu de orgulho. Mas o coração cheio de orgulho matava a possibilidade de viver as promessas de Deus. Então a gente vê que na história de Babel, Deus continua sendo Deus, mas todos os homens envolvidos naquela construção perderam o propósito, perderam a promessa de Deus, perderam todos os seus recursos fazendo algo que Deus não tinha mandado fazer. Então, a gente vai olhar para a história de Babel e a gente precisa trazer essa lição para a nossa vida. Tudo o que nós vamos fazer na nossa vida precisa ser baseado na vontade do Senhor. Porque caso contrário, só vai ser como uma casa que é edificada sobre areia. Porque aí a palavra diz que o quê? Vem os ventos, as tempestades, e a casa que não tem base firme, ela não resiste. E nós não precisamos pagar com a nossa vida, com os nossos recursos, com os nossos esforços, para ver que uma vida sem Deus não dá certo. Nós podemos vir aqui, ouvir a palavra e entender que homens, desde lá de trás, tentaram caminhar sozinhos. E o resultado final foi a falha dos seus planos. Porque todo plano sem Deus é frustrado. Os únicos planos que não são frustrados são os planos de Deus. Então nós podemos escolher viver os planos de Deus para a nossa vida. E isso vai mudar tudo. Porque quando nós depositamos a nossa vida aos pés do Senhor, Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada do que nós temos, do que nós somos, do que nós vivemos. Nas mãos de Deus, nem a nossa dor é desperdiçada. Porque Deus também nos aperfeiçoa quando nós sofremos. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, isso pode produzir para nós a perseverança de continuar na fé diante dos desafios que a gente enfrenta. Então só existe um lugar onde os nossos recursos não vão ser desperdiçados. E esse lugar é vivendo o propósito de Deus para nós. E aí a gente vai ter aqui algumas ideias, né? Do que não fazer, do que aqueles homens fizeram. Quando eles decidiram aqui, quando o propósito humano naquela situação foi olhar para si e não olhar para
recursos para fazer um nome para si, ou seja, para que o nome deles fosse reconhecido, para que eles pudessem alcançar a fama e para que eles fizessem talvez o que aos olhos deles Deus não é capaz de fazer. Olha como o orgulho, ele revela na verdade como aqueles homens viam a Deus. Porque pelo visto para eles, passar por um dilúvio e ter o privilégio de povoar a terra após a destruição dela não foi um propósito suficiente. Talvez em algum momento aqueles homens precisaram olhar o que Deus ofereceu a eles e achar pouco, e achar que não era suficiente, e achar que não era o que eles queriam para a vida deles. E aí, ao invés de deixar que Deus fizesse o nome deles na terra, quem que eles fizeram? Decidiram fazer eles mesmos. E fazer o seu próprio nome deu a eles aqui apenas o pecado, apenas aquilo que Deus reprovava dentro do coração deles. O orgulho, por exemplo, porque eles queriam ser grandes, famosos e independentes de Deus. E com esse coração eles iriam alcançar alguma coisa? A história deles diz que não. Eles tinham aqui também a autossuficiência, porque buscavam um caminho para o céu sem depender de Deus. Eu achei muito incrível que eles tiveram todo um esforço ali. Eles pararam tudo para se empenhar em algo. E o nome de Deus não é citado naquela história. Quando o nome de Deus vem ser citado é porque Ele está vendo o que está acontecendo. Porque aqueles homens mesmo não teve um para pensar assim, o que Deus acha disso? Mas e Deus nessa história? Como nós podemos glorificar a Deus através da nossa torre? Sabe que eu fiquei pensando que talvez essa torre poderia não se chamar Babel. Poderia ter outro nome. Se aqueles homens tivessem decidido que aquela torre seria uma construção que iria glorificar o nome do Senhor. Quantos altares os homens de Deus fizeram na Bíblia que foram reconhecidos por Deus? Quando Jacó teve o seu sonho e os anjos desceram e ele teve ali a revelação do seu futuro, aquele lugar recebeu um nome. Quando Abraão foi chamado e decidiu viver, o Senhor prometeu a ele um lugar e aquela terra prometida tinha um nome. Porque as coisas que envolviam Deus, elas não só eram promessas, elas eram coisas que se cumpririam no futuro. E para tudo Deus dava um nome. Imagina se eles tivessem tido uma ideia, olha, nós vamos fazer uma torre, essa torre vai ser enorme e nós vamos glorificar o Deus que nós servimos através dela. Porque Deus deu a ideia do tijolo, Deus deu os recursos naturais para que a gente fizesse isso, tudo seria diferente. Talvez essa torre teria outro nome, talvez essa torre existiria até hoje, para que ficasse ali um marco da aliança de Deus com o povo. Mas não. Aquilo que eles quiseram ali, colocar os seus recursos para fazer o próprio nome, Deus destruiu. Para que o nome de Deus se mantivesse acima de todo nome. A Bíblia fala que o Senhor tem um nome que está acima de todo nome. Então não existia aqui esforço suficiente que pudesse fazer com que o nome desses homens pudesse prevalecer acima da vontade de Deus. Eles tinham também aqui a rebeldia, porque Deus havia ordenado que se multiplicassem e enchessem a terra, mas eles decidiram permanecer juntos, porque o final do quadro fala isso. Ele fala para que eles fossem reconhecidos e para que ninguém pudesse separá-los. Então o objetivo deles era não obedecer à vontade de Deus. A palavra do Senhor fala que Deus, lá no Gênesis 9:1, fala que e abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Como a terra seria cheia se o objetivo daqueles homens era construir uma torre que não tirasse eles do lugar? Vocês conseguem ver como o orgulho distorce a visão das pessoas? O que seria uma torre construída por mãos humanas comparado a toda a terra? Toda a terra. Eles tinham tudo para eles. E eles decidiram parar em um lugar, porque o orgulho fez com que eles pensassem por um momento que aquilo que eles podiam fazer era maior do que o que Deus já tinha feito. Deus criou a terra e deu de presente para eles. Passou o dilúvio, só eles habitavam na terra. E eles decidiram que a terra poderia ser menor do que uma torre. Tem sentido? Não tem. Mas o orgulho é capaz de mudar a visão do homem. Por isso nós precisamos ter cuidado. Lá em Provérbios a Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Precede a queda. Porque quando o orgulho entra, você deixa de perceber as coisas como elas de fato são. Quando o orgulho entra, a gente deixa de perceber
quê? Para que o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso propósito não se perca como daqueles homens se perdeu. Eu quero trazer para vocês aqui algumas lições espirituais sobre Babel, sobre essa torre, sobre essa história, sobre o comportamento daqueles homens e o que a palavra de Deus pode nos ensinar para que a gente não caia no orgulho, na soberba, para que os planos de Deus não sejam frustrados na nossa vida por causa do pecado. A palavra, eu quero falar aqui que a primeira lição é que a unidade sem Deus, ela é destrutiva. Lá em Salmo 127, 1 e 2, a palavra fala assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Talvez você já conheça esse versículo, mas eu quis continuar porque o 2, ele também é tão forte quanto o primeiro. Fala assim, ó, será o que, gente? Inútil. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Pois o que? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Presta bem atenção aqui. A unidade sem Deus ela é destrutiva. Sabe por quê? Porque aqueles homens colocaram todos os seus esforços em uma união que os levaram para a perdição. Quando a palavra de Deus ela nos ensina que se Deus não estiver naquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós fazemos é vão. Inútil é o trabalhar das mãos. É isso que a Bíblia fala. Se não há Deus. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E cada um aqui tem a sua própria cidade para guardar. Nossa vida é a nossa cidade. Nós precisamos de sustento, nós trabalhamos para conquistar as nossas coisas, nós estudamos porque queremos viver o crescimento, nós oramos para que Deus abra portas. E é verdade que isso é necessário, porque a gente também tem que fazer a nossa parte. Mas não se esqueça, se você estiver disposto a fazer só a sua parte e não incluir Deus na sua vida como o primeiro e como aquele que estará na direção do que você fizer, todo o seu esforço será em vão. A palavra fala, não adianta levantar de madrugada, dormir tarde. Gente, olha ao redor da sua vida e pensa, quantas pessoas esforçadas você conhece? Sabe que às vezes eu olho pra gente muito esforçada e me dá dó. Você já teve essa sensação? De você olhar para alguém e pensar assim, meu Deus, essa pessoa é muito esforçada, dá dó de ver o esforço dela. Ela trabalha de dia, trabalha de noite, se precisar trabalha de madrugada, mas aí tem um porém. Se Deus não estiver nessa conta, a vida não muda. Não muda, sabe por quê? Porque o serviço é inútil. Não importa o quanto a gente se esforce, humanamente falando, se não estiver Deus no princípio das nossas escolhas, todos os nossos esforços, depois disso, não valem de nada. O que seria o homem sem Deus? E é isso que muitas vezes eu paro e penso assim, será que essas pessoas não enxergam? A verdade é que não enxergam. Porque a verdade é que são como os homens de Babel. Estão ali trabalhando, se esforçando, se dedicando, e elas só esqueceram do principal. Que se Deus não estiver ali, não importa o quanto ela faça, o resultado sempre vai ser negativo. Às vezes você vê a pessoa exausta de tanto se dedicar, de tanto fazer, e ela não percebe que o que falta na verdade é o principal. E se falta o principal, que é a presença de Deus, o esforço dela não vai realizar nada. E no final do versículo 2, ele é quase que um tapa, né? Na nossa cara humana, da gente que acha que o nosso esforçar das mãos vai nos garantir alguma coisa na vida. Porque a gente também tem disso. Nós, como filho de Deus, entendemos que Deus precisa estar na frente de tudo. Mas quando a gente tem que abrir mão do controle para dar o controle nas mãos de Deus, às vezes a gente também reluta. Às vezes a gente também acha que com a nossa mão vai ser melhor do que o que Deus poderia fazer. E talvez a gente só não diga isso, mas no nosso coração foi aquela intenção, quando a gente se esforçou mais do que buscou a Deus para fazer algo. Mas a Bíblia fala que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Sabe o que Deus dá aos seus amados? O pão que tem gente buscando de dia, de noite, de madrugada. Vocês entenderam? O maior esforço da nossa vida precisa ser amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas elas são acrescentadas. O Senhor dá aos que lhe
sentir no seu corpo que aquilo não está levando você a nada, para de correr atrás do pão, de dia, de manhã, de madrugada, de noite. Comece a correr atrás de amar a Deus. Porque quando você procurar no lugar certo, que é a presença do Senhor, a palavra fala que o Senhor dá aos que Ele ama enquanto dorme. Não é nosso esforço, nunca foi sobre nós. É sobre aquilo que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer, Ele faz aos que Ele ama. A gente não pode ter dúvidas que Deus nos ama, mas nós precisamos doutrinar o nosso coração todos os dias a amá-lo de volta pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Porque o que Ele pode fazer, a palavra já fala. Deus pode te dar até mesmo enquanto você dorme. Isso é o que Deus pode fazer. E o que nós podemos fazer? Nós somos capazes de amar a Deus acima do nosso orgulho, acima do nosso controle, acima da nossa soberba, acima da nossa rebeldia. Nós precisamos nos analisar. Porque enquanto isso não for corrigido, a gente nunca vai estar disponível para que Deus Ele possa nos suprir. Entenda, quem trabalha de dia, de manhã, de tarde, de noite, se esforçando para conquistar sozinho, não deu espaço para Deus trabalhar. E como que Deus opera se não há espaço? Deus fica aqui, ó, de fora, assistindo toda a torre de Babel que você está construindo, porque você nem sequer consultou a Ele se era o que você deveria fazer na sua vida. A gente tem que pensar. A gente precisa analisar. Porque a verdade de Deus, a palavra do Senhor, ela é a única coisa que tem o poder de penetrar o nosso coração e mudar aquilo que talvez o homem por fora não vê, mas Deus enxerga. E se Deus enxerga, Ele pode reprovar também. Então que nós possamos ser as pessoas que se esforçam para receber a aprovação de Deus, meu amado. Não se preocupa com a aprovação do homem. Antes de qualquer aprovação humana, nós precisamos estar interessados que Deus nos aprove. Que Deus encontre em nós um bom coração capaz de receber as promessas dEle. Só que Deus não vai te dar nenhuma promessa se Ele nem tem espaço para entrar. Como nós vamos receber o que Deus tem se nós nem recebemos o que Deus é? Deus não dividirá a glória dEle com o seu nome. Aí você decide, você quer fazer o seu nome ou você quer fazer o nome de Deus em você? Só tem duas escolhas. Ou você vai fazer o seu nome, como aqueles de Babel decidiram, fazer o seu próprio nome, ou você vai decidir, não, tudo que eu fizer na minha vida vai ser consagrado ao Senhor. E a Bíblia fala que quando nós consagramos os nossos caminhos ao Senhor, todos os nossos planos são estabelecidos. É isso que a palavra fala. A gente vai continuar. Eu vou pedir, alguém pode ligar só um dos ventiladores para dar a circulação, por favor? Liga. No número 2 fala assim, ó, que a unidade com Deus é o quê? É a igreja. No primeiro a gente aprendeu que a unidade sem Deus é destrutiva. Mas a unidade com Deus, o que ela é? Ela é a igreja. Porque o Senhor nos chamou para ser o corpo de Cristo. Olha o que a palavra fala em 1 Coríntios 12, do 12 ao 20. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. O nome disso é soberania. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Isso é igreja. Nós fomos reunidos sim, mas fomos reunidos para a glória de Deus. Porque quando nós somos membros de um só corpo, não importa quantos membros nós sejamos, o cabeça sempre é o mesmo. E o cabeça é Cristo. Entenda que a união daqueles homens só foi destrutiva porque eles deixaram de ter Deus na direção. E no Novo Testamento a palavra nos revela que o objetivo de Deus é que nós fôssemos unidos. Jesus não morreu naquela cruz para nos separar, para que cada um vivesse segundo o Evangelho, cada um na sua casa. Não! Deus nos chamou para ser igreja. O mandamento
maior é a igreja, quanto maior é o corpo, mais membros existem, e Deus dá a cada um segundo o que Ele quer. E quando nós nos unimos com Deus na direção, nós vivemos a união que Deus deseja. Não a união segundo orgulho, não a união que quer fazer o seu próprio nome. Nós já temos um nome da nossa união. E o nome dessa união é igreja, porque Cristo é o nosso cabeça e Deus estará acima de tudo o que nós fizermos. A igreja ela tem uma função principal nessa terra: apontar para Cristo. Então não importa qual seja o número de pessoas que estejam aqui, nenhum de nós tem as mesmas funções. O que o versículo 15 fala? Que se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Porque o pé tem uma função, a mão tem outra, mas nós fazemos parte de um mesmo corpo. E como igreja nós precisamos viver unidos, sim, mas não para viver os nossos próprios objetivos, mas para que o nosso grupo, o nosso corpo, a união de quem nós somos, revele a graça de Deus, aponte para Cristo, que é a nossa cabeça. Errado não estava viver em união, errado estava se unir para não glorificar a Deus. Era isso que estava errado. É isso que o pecado tem o objetivo de fazer: gerar divisão no corpo, gerar divisão a ponto de que nós não venhamos a reconhecer Deus no próximo. Como igreja, a gente precisa reconhecer a importância de cada uma das funções que nós fazemos. E aquilo que eu faço vai ser diferente do que você faz. Mas se nós estivermos juntos, o que nós fazemos juntos é melhor do que sozinho. E juntos nós podemos apontar para Cristo, que é o objetivo da igreja. Nós aqui juntos como igreja falamos sim a mesma língua. Falamos a língua do céu. Falamos a língua que Deus quer que fale. Por isso que no altar a palavra de Deus é falada. Por isso que muitas vezes a gente tem que ser repreendido, a gente tem que ser ensinado, porque o objetivo é que a vontade de Deus possa prevalecer enquanto nós somos igreja. É para isso que nós temos ministério, é para isso que nós temos propósito. É para que a nossa vida seja ocupada sim, mas ocupada pelas coisas certas, pelo propósito que Deus tem para nós, de ser parte de algo que é maior do que nós seríamos sozinhos. Sozinho eu não posso ser igreja, mas com todos eu posso ser membro de um mesmo corpo que vai glorificar a Deus. Essa é a união que agrada ao Senhor. É quando nós nos unimos para fazer a diferença. E se você talvez não consiga perceber a diferença que a igreja faz, você precisa olhar para o lado. Todos os dias que essas portas se abrem, crianças são alimentadas, a palavra de Deus é pregada e a diferença é feita, mesmo que há pequenos passos. Mas Deus reconhece que quando nós nos unimos, nós somos capazes de fazer a vontade dele prevalecer nessa terra. Talvez eu não estaria aqui para contar a palavra de Deus se não fosse a união da igreja em evangelizar, em cuidar das crianças, em fazer a obra que nós fazemos, eu e muitos outros. Então sim, nós somos frutos que agora nos tornamos membros por causa da união que Deus colocou no coração das pastoras, no coração do vô, das pessoas que começaram essa obra e que entenderam que juntos nós podemos ser a igreja de Cristo. A próxima lição, ela também é muito forte, porque nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela prevalece. E eu amo, olha, assim, ó, eu sou muito apaixonada pela palavra de Deus, né? Enquanto eu estava pensando na igreja e no corpo de Cristo, Deus me mostrou claramente como o poder de Deus ele prevalece, e a Bíblia ela é a maior prova disso. Deus um dia condenou a reunião de muitos homens. Foi o que aconteceu em Babel. E lá no Novo Testamento, um dia Deus aprovou a união de outros muitos homens. Sabe por quê? Porque o coração deles era outro. Olha só. Porque o coração deles era outro, o Espírito Santo reverteu o espírito de Babel. Sabe aonde? Em Pentecostes. A palavra de Deus lá em Atos 2 fala assim, ó: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque a cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aqui, gente,
foi a maior manifestação, foi a primeira grande manifestação do Espírito Santo sobre a terra. E sabe o que o Espírito Santo fez quando ele se manifestou sobre os homens? Deu a eles condições de que falassem outras línguas. Um dia Deus precisou mudar as línguas dos homens para que eles não se destruíssem na terra. E muitos anos depois, Deus fez com que a língua dos homens mudasse, para que a palavra de Deus e para que o Espírito Santo de Deus alcançassem aqueles que não eram hebreus e estavam lá. Porque quando desceu o Espírito sobre aquela casa, aquele que era grego podia ouvir, aquele que era judeu podia ouvir, o que era hebreu podia ouvir, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque aonde há o Espírito Santo, o orgulho não existe. E Deus é poderoso para prevalecer a vontade dele. Um dia Deus precisou fazer com que as línguas ficassem diferentes, para que eles não se destruíssem, porque o objetivo deles era um objetivo errado. Mas no dia em que eles se reuniram pelo objetivo certo, os céus se moveram. E quem via de fora não entendia como que o hebreu podia falar a língua do grego se ele não tinha aprendido. Não tinha resposta humana para aquilo, porque aquela era a manifestação do próprio Espírito de Deus. Porque a vontade de Deus, ela prevalece acima de tudo, e nós precisamos entender isso. Vocês percebem como é maravilhoso o trabalhar de Deus? Porque até mesmo no meio daquele povo cheio de orgulho em Babel, Deus preservou a vida deles. Porque a gente sabe que aqueles homens teriam morrido se aquela torre estivesse na altura em que eles desejavam. A gente sabe que o final seria a destruição. E quando Deus confunde o idioma deles, apesar do seu erro, Deus até os protege. Porque Deus dissipa ali a multidão, Deus destrói ali, frustra aquele plano, que seria um plano de morte para eles mesmos, e mostra que Deus é capaz de mudar os idiomas para que a vontade dele permaneça. E faz exatamente o contrário quando ele quer derramar o Espírito dele sobre toda a terra, sobre todos os homens que ali estavam. Quando a manifestação do Espírito de Deus acontece, é pelo Espírito Santo que eles falam nos outros idiomas. Porque Deus, ele é poderoso para fazer a vontade dele prevalecer. Nós precisamos só entender qual é o lado que nós estaremos. Porque nós vivemos as duas únicas situações em que Deus mudou o idioma da Bíblia, são essas aqui. Deus mudou os idiomas quando eles estavam em Babel, e Deus mudou os idiomas quando o Espírito desceu em Pentecostes. E foi para coisas diferentes. Aqui, para que os homens não se destruíssem por causa do orgulho. E lá, porque os homens tinham um coração tão derramado na presença de Deus, que o Espírito foi derramado para que eles pudessem estar ali, mesmo em outras línguas, mas em um só Espírito. Nós precisamos crer que Deus, ele faz prevalecer a vontade dele. E quando nós podemos viver isso na nossa vida, tudo muda. Tudo é transformado. Porque se Deus é poderoso para mudar as línguas de um povo, o que Deus não poderia fazer por nós? Não existe nada que Deus não possa ser poderoso o suficiente para fazer. A questão é só que nós precisamos colocar a nossa vida no lugar certo, na direção que o Senhor deseja para nós. Vocês lembram que lá no começo da palavra eu disse para vocês que eu ia dizer por que a história de Babel interrompeu uma genealogia. E o porquê era não só para que a gente aprendesse essa história, mas para que Deus mostrasse ali uma diferença. A diferença que existia entre certos tipos de homem que estavam aqui interessados em fazer esta torre de Babel e a diferença do coração de um outro homem que veio a nascer. Porque a continuação do capítulo 11 vai falar sobre a genealogia de Sem. E a genealogia de Sem, ela faz parte da história de um homem chamado Abrão. Um homem que tem o início da sua história no próximo capítulo de Gênesis, que é o capítulo 12. No capítulo 12, a história de Abrão começa. E Deus mostra exatamente como existiam certos tipos de pessoas orgulhosas no meio da genealogia de Noé, mas não um homem chamado Abrão. E aqui a gente vai aprender a última história dessa palavra. E a última lição é que a verdadeira exaltação, ela vem de quem? De Deus. Olha o que a palavra fala
pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E o 10, olha como é importante, ele fala assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Sabe o que o versículo 10 fala? Que o coração de Abraão não era como o coração dos homens de Babel. É exatamente isso que ele fala. Porque vocês percebem que não tem conexão? Aqui é o resumo da história de Abraão, que todos nós conhecemos. Ele saiu da sua parentela, do seu lugar desconhecido, para a terra que Deus iria mostrar. Fala sobre Jacó, sobre Isaque, que era uma da sua descendência. E o 10 não tem nada a ver com a história de Abraão, por fora, com a história escrita em Gênesis. Mas tem tudo a ver com a história da Torre de Babel. Porque fala assim que Abraão aguardava a cidade que tem fundamento. A cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e construtor. Aqueles homens ali usaram todos os seus esforços para construir algo que Deus não era o arquiteto, Deus não era o construtor e Deus não era o fundamento. E por isso todos eles, todos aqueles homens que queriam fazer o seu nome, não são nem citados na Bíblia. Nós lemos a história inteira de Babel, não lemos? Não fala sobre um só homem. Sabe por quê? Porque a verdadeira exaltação, ela não vem do esforço dos homens, ela vem de Deus. Por isso nós estamos aqui até hoje falando sobre Abraão, o homem que em seu coração foi obediente ao chamado de Deus. E com obediência e humildade ele escreveu uma história que prevaleceu mais de 4.000 anos depois da sua própria história. Porque nós hoje somos aqui filhos de Deus por meio da fé e filhos de Abraão. Aqueles homens que quiseram fazer o seu próprio nome sozinhos, nem sequer são mencionados na Bíblia. Mas Abraão não estava preocupado em fazer o seu nome. Abraão estava preocupado em obedecer e seguir a vontade de Deus. Por isso ele estava ali aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual o Senhor é arquiteto e construtor. Nós podemos esperar na nossa vida viver a cidade que tem fundamentos, porque o Senhor prepara a salvação para todos aqueles que são fiéis a Ele. Mas nós precisamos caminhar segundo o espírito de Abraão e não segundo o espírito de Babel, porque o espírito de Babel não é capaz de construir nada que vai ser para sempre, nada. Mas Deus fez para Abraão um nome e um legado. Deus fez para Abraão o que o esforço das mãos dele não poderiam fazer. Ele só se manteve obediente e fiel a Deus. O restante quem fez foi o Senhor. E o Senhor cumpre as suas promessas. O Senhor disse a Abraão que daria a ele uma grande nação, que ele não seria capaz de contar. E aqui estamos nós até hoje, filhos de Abraão. Abraão sendo nosso pai da fé. E nós aprendemos com um homem de fé que nós não precisamos estar preocupados em fazer o nosso nome. Nós precisamos estar preocupados em viver a vontade de Deus. Porque quando isso for a nossa prioridade, todo o restante Deus ele cuida. Então nós precisamos orar ao Senhor hoje, pedir que o Senhor destrua do nosso coração tudo aquilo que é Babel, tudo aquilo que é confusão, tudo aquilo que é humana, carnal, para que nós possamos viver segundo a fé, viver pelo Espírito de Abraão, e de fé em fé, mesmo caminhando em passos na escuridão, mesmo crendo naquilo que nós ainda não vemos, o Senhor preparará para nós um nome e um legado, e fará com que o nosso futuro seja muito maior do que nós poderíamos alcançar sem a presença dEle. Amém?